Alô, podcasts de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre pregação. Você sabe que eu sou professor de homilética e hermenêutica. Professor, mas que matéria é essa? Homilética é a arte de você pregar, é a oratória, é como você se expressa, a forma que você se expressa, se você fala baixo demais, ou se você fala alto demais, ou se você sabe expressar da forma correta. E a hermenêutica é uma outra matéria que é como preparar um sermão, como escrever um sermão, como colocar um sermão no papel para que ele possa ser divulgado. Então, essas duas matérias são matérias que eu dou no seminário. Portanto, hoje nós vamos falar sobre 5 erros que ocorrem, que acontecem muito durante algumas pregações de muitos pregadores, seja ele pastor, diácono, presbítero, seja ele quem estiver no púlpito, não importa. Feio fica quando é um pastor que normalmente estuda e faz essas matérias, e quando ele faz essas matérias, evita-se o quê? Evita-se que ele talvez aí cometa esses erros. Se você quiser ver um vídeo sobre homilética, ou estudar sobre homilética, aqui em cima você vai ver um vídeo que a gente tem, né, aula de homilética que a gente deu no seminário IBADEP, ok? Vamos lá? Vamos na vinheta e depois da vinheta a gente fala com vocês. Vamos lá. Número 1, gente, número 1, falar de si próprio. Sabe aquela pessoa que ela veio pregar e tá para pregar o evangelho, mas ela na verdade, ela começa a falar das suas conquistas, das suas universidades, de tudo que ela conquistou, de tudo aquilo que ela conseguiu vencer na vida, a minha família, o meu carro, o meu salário, porque eu fiz a faculdade A, B, C, D, E, F, G. É algo muito vaidoso, algo que não é necessário numa pregação. Pode ser que você queira, de uma forma rápida e breve, falar, olha, graças a Deus, Deus transformou minha vida, isso, dá o seu testemunho e não há problema. Mas existem pregadores que, todas as pregações, eles querem mostrar às pessoas aquilo que elas conquistou. E isso é muito ruim, porque desvia o foco da atenção. A pregação deve ser cristocêntrica. A pregação deve trazer uma mensagem positiva para a igreja. Desde quando eu falar do meu salário ou das minhas faculdades vai trazer algum tipo de ajuda para as pessoas? Então, existem pessoas que fazem isso, porque eu sou assim, porque eu fiz a universidade, ou porque eu viajei o mundo todo, ou porque eu morei num outro país, ou conquistei alguma coisa. Sabe, irmãos, às vezes é muito mais vaidade do que necessidade disso estar na pregação, na mensagem. Para que eu quero saber se você tem algum parente que é rico, se você tem um parente que fala 6 línguas, para que eu quero saber se os seus filhos fazem faculdade A, B ou C? Durante uma pregação, a pessoa que está ali naquele ambiente, no culto, ela não quer saber da sua vida, ela quer saber da mensagem. E é sempre, portanto, manter o foco na mensagem. Vamos para o segundo tópico da gente, o que a gente deve evitar numa pregação. Número 2, dar dados inexistentes ou insuficientes. É muito comum na emoção da pregação a gente falar 60% dos evangélicos não leem a Bíblia, ou 25% dos homens cristãos 25% dos homens cristãos não tiveram relações sexuais antes do casamento. Que seja, vamos fazer soltar dados que não estão em conformidade. Isso é um efeito, um problema causado justamente por não se preparar um sermão. Muitos pregadores, eles não preparam o sermão. Eles pegam um texto da Bíblia, que eles dominam até um pouco, abrem esse texto da Bíblia e começam a ler. E dentro da sua pregação, quando ele só foge da mensagem, ele começa a dar dados. Ela começa a dar dados que não estão em conformidade. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e ele começou a dar alguns dados. Depois eu fui verificar esses dados não existem. Esses dados não estavam correspondendo à verdade. Na pregação dele pareceu ser muito legal, na pregação dele pareceu ser muito heróico e muito interessante. Mas hoje você dá um Google e você descobre muita coisa.
Então, uma pessoa atenta, uma pessoa que busca informações, ela vai buscar. Você lembra que no livro de Atos existiam os cristãos de Bereia, os bereanos? A Bíblia diz que eles eram mais nobres que outros cristãos porque eles conferiam nas Escrituras. Esse é um problema. Hoje nós temos um grupo de jovens, os adultos, tem na sua mão isso aqui, ó, celular, o Google. E esse celular e o Google hoje faz com que você possa pesquisar. E aí a vergonha é maior, porque quando um pregador, uma pregadora, uma pessoa que está no púlpito dá um dado que não está correspondendo à verdade, você passa por mentiroso. A pior coisa é um pregador numa mensagem, no momento de pregar o evangelho, de pregar edificação para a igreja, de pregar uma administração para a igreja, ele está dando dados que não correspondem. Então esse é um erro muito grave que acontece nas pregações. Vamos lá, terceira, fugir do assunto, sabe? Isso é muito comum, e aí eu quero lembrar da anterior, lembrar que o fato da pessoa não escrever, não anotar uma pregação, não escrever o que vai falar, não ter um guia, nem que sejam os tópicos, faz com que ela possa fugir do assunto. Ela está pregando, sei lá, sobre o tanque de Betesda, e ela começa a pregar, começa a fazer ler o texto, fazer a leitura do texto, fazer a leitura daquele momento que Jesus passou, né, que Jesus curou aquele homem, que agiu na vida daquele homem, e ele começa a contar uma história, e isso é um problema que a gente vai deixar para a parte número 2, que é contar história. Aí ele foge do assunto. Esse é o problema. Foge do assunto, ele começa a falar de outra coisa, daqui a pouco ele fala que ele fez compra no hortifruti, daqui a pouco ele fala que o cachorro dele teve um problema de intestino, daqui a pouco ele fala do filme que passou na TV e que nada tem a ver com o texto, e que nada tem a ver. Ou alguém passa lá durante a pregação e distrai ele, e ele para e fala: ô irmã, estou precisando falar com a irmã, eu não sei, alguma coisa assim. Fugir do assunto não é bom. E às vezes as pessoas normalmente fogem muito do assunto porque elas não prepararam a pregação, não tem tópico, ela não segue uma linha, um alinhamento. É muito importante que você anote o tópico e você se mantenha no tópico para que a pregação seja genuína e tenha efeito na mente e no coração das pessoas, ok? Vamos lá, número 4, nosso penúltimo motivo de que nós devemos tomar cuidado com as nossas pregações é criticar igrejas diferentes, diretamente ou indiretamente. Existem pessoas que têm essa mania de falar mal das igrejas. E é muito feio quando, por exemplo, no mundo pentecostal, uma pessoa durante a pregação fala: você está parecendo um presbiteriano. Ei, você não é batista, não. Ou você está parecendo um episcopal. Ou você nem parece um pentecostal. Dando a ideia de que o pentecostal é a melhor coisa do mundo. Irmãos, eu sou pentecostal e o que mais tem erro nas igrejas evangélicas é o pentecostal. Mas às vezes a pessoa fala o nome de uma denominação. Você aqui não é universal, não. Ou aqui não é igreja da graça, não. Ou você está parecendo um presbiteriano. Ou você está mais presbiteriano do que eu. Sabe, isso é a chincalha, porque se tem uma pessoa que era presbiteriana e está querendo vir para a sua igreja, ela já não vai querer vir porque ela foi ofendida. Se tem uma pessoa que a família dela é presbiteriana e ainda é presbiteriana, é uma família honesta, uma família que tem o amor de Cristo, que manifesta o amor de Deus, é presbiteriana, é batista, é episcopal, é da Universal, essa pessoa não vai querer voltar mais naquela igreja. Sabe? Isso é muito ruim. Então, não tem que falar mal de igreja nenhuma. Não tem que falar nome de igreja nenhuma. Não tem que falar nome de pastor nenhum. Eu sempre falo que falar nome de igreja e falar nome de pastor durante uma pregação pode ser feito de uma forma breve, mas para elogiar, não para criticar. Mas, professor, eu não posso criticar a doutrina de uma igreja, A, B ou C, para ensinar os membros da minha igreja? Pode. Mas aí você está no campo das ideias, no campo da teologia, no campo dos pensamentos, e você não está ofendendo uma denominação. Se eu chego e falo que eu divirjo do calvinismo, não significa que eu esteja dizendo que os presbiterianos, que são calvinistas,
não são uma boa denominação ou que eu esteja sendo sarcástico com elas. Quer dizer que eu tenho uma diferença teológica com a ideia. Então, eu vejo que a gente pode criticar, sim, as ideias, o calvinismo, o arminianismo, batismo se é por aspersão, imersão, eu posso discordar das ideias de teologias, mas falar mal de igreja, falar nome de pastor, falar mal de pastor, não é ideal para que você faça. São erros que podem ocorrer durante uma mensagem. O quinto e último erro, tem que olhar aqui na minha colinha, é expor as pessoas sem antes falar com elas. Sabe quando você está pregando e você lembra de algo que alguma pessoa falou com você, um membro da igreja, um amigo, uma amiga? Você sabe que as pregações hoje, elas são televisionadas, isto é, elas são transmitidas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, elas são transmitidas. E essas pregações acabam parando nas TVs de todo o Brasil, nos celulares, nos tablets, nos computadores. Então todo mundo está assistindo a sua pregação. Então quando você conta uma história de alguém, sem ter autorização de alguém, isso pode prejudicá-la. Eu estava conversando com a irmã tal, e ela me contou que ela teve um problema com o marido dela. Eu estava conversando com o irmão, e ele disse que ele não pagou uma dívida e papapá. Sabe, irmãos, hoje é muito perigoso. Hoje tudo dá processo. Hoje, com a facilidade de contato com advogado, com internet, com Google, tudo é mais problemático, dá mais processo. Portanto, falar da vida do irmão, da irmã, de algo que o irmão tenha falado para você no gabinete, ou algo que tenha conversado com você depois do culto. Às vezes o irmão conta um testemunho de algo que aconteceu na vida dele, mas você, se você vai citar, você chega para ele e fala assim: irmão, queria saber, você me autorizaria eu contar a sua história lá na minha pregação? Porque a sua história é interessante. Ou até mesmo, se você tiver liberdade com a pessoa, aconteceu comigo recentemente, eu tenho liberdade com uma pessoa, e eu falei: olha, eu contei essa história hoje lá na pregação. E quando eu contei, eu não falei o nome da pessoa. Eu falei, uma irmã em Cristo, um amigo, uma pessoa me contou uma história, e eu não citei o nome dessa pessoa. Essa pessoa não foi exposta. E aí eu depois falei para ela: olha, mas eu tinha liberdade com ela. Eu falei sobre você. Falou o quê? Falei sobre a sua história, que você me contou, tal, mas eu não citei seu nome, não. Então aí você evita problemas, você evita até mesmo processo. Então, esses são os 5 erros mais comuns. Essa é a primeira parte, vamos ter outras partes, ok? Porque tem muito erro em pregação. Eu sou Alexandre Passos, professor de homilética e hermenêutica do IBADEP e de outros seminários por aí. Estou aqui para trazer estes 5 erros: falar de si próprio, dar dados que não correspondem com a verdade, fugir do assunto, criticar a igreja diretamente e falar de outra pessoa sem autorização dela. Eu peço a você para você se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. E se você, porventura, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente aí, deixa aí nos comentários também outros erros que existem, que a gente possa falar sobre esses outros erros nos outros vídeos, tá bom? Clica no sininho para receber as notificações. Cada vez que nós tivermos um vídeo novo, você vai assistir com a gente. Um abraço, paz, até o próximo. Fique com Jesus.